paz e a graça do Senhor Jesus seja com teu coração. Bom ter você nesta conexão especial, isso mesmo. Nós hoje temos um especial para você. Normalmente apresentamos aqui o Conversas da Vida, que foi suspenso, para podermos transmitir este projeto de Deus para o teu coração. Então vamos orar para que Deus nos abençoe neste encontro. Pai Celestial, nós invocamos o nome do teu Filho Jesus, te damos graças por estarmos aqui junto com cada filho e filha tua, conectado neste momento de adoração. Que tua presença possa prevalecer e permanecer sobre as nossas vidas com iluminação, entendimento e que haja tua graça no propósito do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos com esse projeto abençoado para você. Se você entrar no nosso canal Maranata NF, 12 de fevereiro de 2025, você vai encontrar uma mensagem no nosso culto de oração. Ali fizemos uma aliança com Deus, com a Santa Ceia, para os projetos de Deus. Um projeto de Deus para você. O nome, o título é nosso, mas a missão é de Deus. Amigos de oração, e você vai entender como ativar isso na sua vida. Não existe nada melhor do que você encontrar o sentido da sua vida. Você está nessa terra não para fazer a sua vontade, nem eu para fazer a minha vontade. Nós até podemos realizar muitas coisas que são desejos nossos, que foram herdados pela família, impostos pela sociedade. Isso nos traz alegria, mas é uma alegria passageira. Mas viver uma alegria eterna, o projeto de Deus que Ele fez quando Ele, antes de te gerar no ventre da sua mãe, te conheceu, tinha um destino e um propósito, um sentido para a sua vida. E o que vamos falar para você hoje é o sentido da tua existência aqui nesta terra, dentro da missão que Deus colocou para toda a igreja. Este projeto Amigos de Oração são para aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Então nós queremos entender com você como você ativar isso. Fizemos a aliança no dia 12 de fevereiro de 2025, numa quarta-feira. Mas agora vamos dar passos. Como praticar isso? Como é que eu posso viver esta realidade? Bom, João 15,15 diz assim: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus não nos chama apenas de servos, somos servos dele sim, mas somos chamados de amigos, porque ele revela todo o coração do Pai para as nossas vidas. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Olha só, então precisamos fazer aquilo que Jesus mandou. Quando a Bíblia fala que Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura, esta é uma missão que eu e você temos. Mas não para por aí. E ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é um segundo passo desta missão, mas não para por aí. O terceiro passo é ensinando-os, fazei discípulos em todas as nações. E aí muitos de nós pecamos neste ponto. E nós não queremos ser desobedientes ao mandamento de Deus. Nós queremos nos envolver com as pessoas, orarmos por elas. E aí olha só a importância da oração. Porque sei que disso me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Olha só, você vai ser amigo de oração ativando um propósito de Deus. Jesus já fez todas as coisas, é graça, tudo está consumado, aleluias. Nós estamos aqui num ambiente iluminado. Você tem luz vindo aqui da tela, o estúdio tem luz. Se desligarmos ali no interruptor, perdemos a luz. Tem uma hidrelétrica funcionando, tem toda uma estrutura de fiação e transformadores que chegam aqui no nosso prédio, e no nosso prédio tem, de fato, uma infraestrutura que nos traz até aqui esses fios, lâmpadas funcionando para ter luz aqui neste lugar. Veja, tudo já está feito, precisamos apenas clicar. É isso na nossa vida espiritual. Este projeto não é uma carga, não é um peso para você. Jesus já fez todas as coisas para a sua salvação e para a minha salvação. Queremos dar o clique em obediência ao Senhor para que, de fato, possamos encontrar o sentido da nossa existência aqui nessa terra. Haja luz e haverá luz no teu coração. Então, este é um projeto de Deus para você.
amigos de oração, entendendo que a oração tem um efeito, entendendo que a oração, ela clica de fato os céus para a terra, porque a terra foi dada a Jesus Cristo. Ele falou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e nós somos corpo de Cristo, aleluia. Que experiência gloriosa e que presença vem só de afirmarmos esta verdade. E aí eu e você precisamos viver esse projeto de Deus para a nossa vida, que eu quero que você me acompanhe rapidamente nos passos que Deus tem para nós. Então, olha só, amigos de oração já estava lá na antiga aliança, quando o profeta declarou, e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha só, se não é isto o evangelho de Jesus. Tudo começa com oração. Jesus começou com oração. Jesus falou que a igreja é conhecida em todas as nações como casa de oração. Você é templo do Espírito Santo, é casa de oração. Que maravilha! Tudo já está feito. Queremos apenas ligar o interruptor e deixar a luz de Deus brilhar, o fluir de Deus acontecer para a nossa vida. E este projeto que está no coração de Deus, que está nas Escrituras Sagradas, já lá na antiga aliança, já tinha luz sobre ele. Olha só, vou orar por vocês, porque senão estarei pecando contra Deus, saindo da direção que Deus tem para a minha vida. E ensinarei o caminho bom e direito. O que é isso, senão um discipulado? Ensinar aquilo que Deus está querendo para as nossas vidas. Por isso, você que faz parte da igreja de Jesus Cristo, do corpo de Cristo, precisa praticar esse projeto. E aí, olha só, os amigos de oração, Jesus é o exemplo. Em João 13:1 ele fala assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Olha só, como um filósofo secular intitulou um livro dele Amor Líquido. Hoje, se ele fosse escrever esse livro, com as redes sociais tão multiplicadas como estão, escreveria Amor evaporado, não mais amor que é um vapor. Ora, por quê? Porque o amor tem que ser um amor sólido e não um amor líquido. O amor líquido é aquele que com a pressão desaparece, evapora. Mas o amor de Jesus, ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão ou evaporarão, se tornarão este amor líquido que esse filósofo secular diz. Então, olha só, eu quero que você possa ter um amor que é semelhante a Jesus. Você e eu somos seguidores de Jesus, imitadores de Deus. Olha o que o texto diz, que ele selecionou nos seus relacionamentos pessoas para caminhar com eles aqui nessa terra. E em oração, escuta bem isso, ele os ensinou, ele os treinou, ele os discipulou. É isso que Jesus chama eu e você para fazermos discípulos. A igreja não pode ser apenas um local de encontro das manifestações dos dons, deve ser tudo isso, mas mais do que isso, filhos e filhas que tenham a consciência do projeto e da direção de Deus. E qual é este projeto? Pregar o evangelho a toda criatura. Não deixe o diabo te desviar deste alvo. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, esta é a obra redentora manifestada através de uma confissão pública, diante dos homens, diante de Deus e no mundo espiritual. Ensinando-os a guardar todas as coisas, fazendo discípulos de todas as nações. Nós não fazemos discípulos nossos, não é discípulo do pastor Renato, dos pastores da Maranata, da Presbiteriana, da Igreja Ceifa, não, são discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. O último profeta foi João Batista, então a Bíblia fala que entre Deus e os homens só tem um mediador que é Jesus. Então você é seguidor de Jesus. O livro de Hebreus diz que o pastor, aqueles que estão na liderança, não podem ter domínio sobre a herança de Deus. Nós não podemos determinar o que você deve ou não deve fazer. Só há um Salvador, só há um Senhor. Nós damos exemplo, ensinamos a palavra e você leva tudo cativo ao profeta chamado Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Emanuel, Deus conosco, Salvador, glória seja dadas a Ele. Ele é o nosso exemplo, aleluia. E como exemplo, Ele deixou aqui nessa terra, amando os seus discípulos até o fim. Não os abandonou no meio do caminho, não ficou ofendido. Quando traído pelo próprio Judas, ainda disse para eles, amigo, aqui vieste, eu estou aqui para te amar. Você me traiu, você está realmente
tomando uma posição contrária a todo o amor que eu derramei sobre a sua vida, mas eu ainda estou disposto a ser teu amigo. A que vieste, amigo? Porque Jesus já sabia da traição. Ora, amou os seus até o fim. Então, você e eu temos a responsabilidade de sermos como Jesus, imitando a Jesus, seguindo os seus passos. Então, como ele fez, igreja é relacionamento, é família reunida. Esta é a missão que Deus tem para você. E aí, como é que acontece, então? Você vai fazer como Jesus fez. Você vai orar pelos nomes que Deus quer amar através de ti. Como é que é isso? Jesus fez isso e você vai ver daqui a pouquinho, e você deve fazer a mesma coisa. A partir de agora, você vai começar a orar. Você ora pelas pessoas não convertidas, não são essas pessoas. Deve orar por elas. Você precisa orar pelas pessoas não convertidas que você conhece, que Deus coloca no teu caminho, para que elas possam se converter, se arrependerem, se conectarem com esta graça que já está feita, consumada. A obra eterna de Deus já está realizada, tudo em Jesus Cristo. Não precisamos de mais nada. Tudo está feito e bem feito e eternamente realizado por Ele. Glória seja dada a Ele. Mas eu e você, então, devemos continuar orando pelas pessoas que não conhecem a Deus. Não é sobre isso que eu estou falando. Estamos falando daqueles que se convertem, que se batizam e que entram na igreja. Fazei deles discípulos. Como é que você faz isso? Seguindo a Jesus. Primeira coisa, vai começar a orar: Deus, coloca no meu coração nomes de pessoas que já estão em nossa igreja, que são membros da nossa igreja, que já se batizaram. Eu quero orar por essas pessoas, vou me comprometer a orar por elas, a realmente levá-las em oração, em amor, como um compromisso no reino de Deus. Então, olha só o exemplo de Jesus. Lucas 6,12 diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha só, ele passou orando ao Pai. Deus, buscando de Deus, para que fosse Deus que colocasse no seu coração, que Deus o inspirasse. E aí, olha só, e quando já era dia, então passou a noite em oração, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Olha só, 12 pessoas mais ligadas. Tinham os outros discípulos, mas 12 mais ligados, que era um compromisso mais íntimo de Jesus. E é isso que nós estamos falando, de seguir este exemplo que Jesus deu para mim e para você. E o texto continua em Marcos 3,13, é a mesma passagem, numa outra perspectiva e subiu ao monte, aquela experiência, à noite em oração, e chamou para si o que eles quis. Olha só, tem o querer, e vieram a ele. Então, olha só, quero incentivar você, porque não vai ser um peso, um fardo para a sua vida. É o amor de Deus fluindo no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, esses amigos de oração. Eu quero incentivar você a participar junto conosco. Então, a primeira coisa, você vai orar, e você vai chamar aquelas pessoas que você quis, entendeu? Porque Deus vai te inspirar, o amor de Deus vai te encher. Mas não faça isso sem oração. O primeiro passo é orar. E aí, alguns passos nessa direção. Você vai escolher de 1 até 12 pessoas. Por que até 12 pessoas? Porque mais de 12, você vai perder a conexão dessa amizade de amigos de oração. Eu sei que você hoje na internet, tem lá no Facebook, no Instagram, amigos, né? 2.000 amigos. Ninguém tem 2.000 amigos. Lá no Facebook são virtuais. Amigos é aquele que você conhece, é aquele que você participa da sua vida, é aquele que você entende seus dramas, suas dificuldades. E não só Jesus, mas a psicologia diz que você de fato só consegue se relacionar com profundidade até 12 pessoas. Então, olha só, vamos entender essa verdade que Jesus deixou ensinado para mim e para você. Aqui não estamos falando de amigos naturais. A ninguém conheçamos mais segundo a carne. Estamos falando de amigos do Espírito, daqueles que Deus quer que o corpo de Cristo funcione. Então, de 1 até 12. Pode ser 3 pessoas, não tem problema, 4. Não é obrigado a ter 12 pessoas. É aqueles que você quer no seu coração escolher para realmente fazer uma lista delas. E ali você vai focar nessas pessoas para orar por elas. É o primeiro passo. Quais são os tipos de pessoas que você vai ter nesse grupo? Quando eu digo tipo de pessoas, então, por exemplo, mulheres devem estar escolhendo mulheres.
Homens escolhendo homens. Pastor, um homem pode escolher uma outra mulher para orar? Até pode, se ela for casada, você vai escolher a mulher e o marido. Entendeu? E você nunca vai se relacionar com a mulher, mas com o marido, que é o cabeça, porque é ele que vai trazer as direções para ela. E assim a gente tem o respeito e o amor no corpo de Cristo. Porque um homem casado não pode ficar de conversa com uma mulher casada sem que o marido esteja participando ali como amigo, como luz. Eu posso ser amigo de um casal, de uma mulher, de um marido, mas nunca ser amigo só da esposa e nunca do marido. Isso aí são trevas. Então nós não entramos por esse caminho. Somos amigos de oração, não é amigo de opressão. Então deixa esse amigo de opressão de lado. Então, mas preferencialmente, então os homens escolhendo os homens, as mulheres escolhendo as mulheres, os jovens, quem sabe, escolhendo outros jovens, né? Os adolescentes escolhendo outros adolescentes, porque toda a igreja deve participar nessa direção. Eu aprendi com um homem de Deus que já está na eternidade, Benson Ida Rosa. Ele diz que quem tem, é sempre assim, quem tem 5 anos ensina quem tem 4. Quem tem 4 ensina quem tem 3 anos de crente. Quem tem 3 ensina quem tem 1 ano. Quem tem 1 ano ensina quem tem 6 meses. Quem tem 6 meses ensina quem tem 1 mês. Quem tem 1 mês ensina quem tem 1 semana. E quem tem 1 dia deve já sair no outro dia para testemunhar para alguém que não é convertido. Todos nós temos que funcionar como corpo. O meu corpo aqui, enquanto eu estou pregando, todo o meu corpo está em funcionamento. Os meus pés estão me apoiando aqui no banco para eu não cair. É assim que a igreja precisa funcionar, em amor. Então, um tipo de pessoa, aquelas que Deus for colocando no seu coração, sempre respeitando esse limite da honra. Se um homem vai colocar uma mulher, não pode ser ela sozinha. Tem que ser ela com o marido. Entendeu? Se são casados, né? Se não são casados, aí não é nada conveniente fazer nessa direção. Entendeu? É o caminho do respeito e da honra. E assim nós estaremos fluindo no Espírito. Então, esse é o tipo de pessoa. Sugestão, velho ou novo convertido. Você pode escolher o pastor Renato para orar por ele. Tudo legal. Um velho convertido, né? Você pode escolher um novo convertido. Você pode colocar meio a meio, né? Metade do seu grupo é velho convertido, metade do outro grupo são novos convertidos, porque senão os antigos poderão ser desprezados nesse espaço de oração, porque é tão importante orar e receber oração. Paulo disse, para que lhe sejam abertas as portas do Evangelho. Ora, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para velar em oração. Tudo bem que ali não era a intercessão, porque o próprio Jesus faria intercessão, era só para vigiar aquele momento. Mas olha, se Jesus precisou de apoio, que dirá eu e você? Então acompanhe conosco esse projeto Amigos de Oração, para que isso é apenas uma sugestão. Pode ser tudo velho convertido, tudo novo convertido. Estamos aqui deixando, porque na verdade, como falamos no início, você vai estar orando ao Pai, e o Pai vai te revelar esses limites, não é verdade? Em Efésios 1,16 diz assim, olha, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha só a importância deste fluir de oração na igreja. Quando nós ampliarmos isso, meus irmãos, é aumento de Deus certamente, é de fato crescimento espiritual para toda a igreja e o aumento do mover de Deus. E por isso, seguimos o nosso exemplo único, Jesus Cristo. E seguimos também as orientações dos apóstolos. Eu não cesso, eu não paro de orar, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Paulo tinha uma ligação com aquele grupo de irmãos que lembrava direto deles em oração. É isso que nós queremos fazer dentro deste mover do Espírito. Então, o que você vai fazer com essas pessoas? Vai orar periodicamente. Você vai orar por todas as pessoas que Deus te inspirar sempre. Pode ser orar pelo rei da Inglaterra, pode ser orar por uma pessoa que está sofrendo na África, não tem problema. Alguém que você viu no jornal, que você foi tocado para orar, não tem problema. Mas essas pessoas que você selecionar para ser seus amigos de oração, de 1 até 12 pessoas, podem ser 6, 8 ou 12, não tem problema, não passe de 12. Ali você vai se comprometer com aquelas pessoas ali, de orar periodicamente por essas pessoas. Então pode ser um período de 1 vez por semana, pode ser todo dia, pode ser até 1 vez por mês. O importante é você e Deus, porque o jugo é suave e o fardo é leve. É naquilo que Deus for colocar no seu coração. Pode ser que você ore pelas 12 pessoas, pelas 6 pessoas, todo dia.
Pode ser que você ore uma vez por semana, você para um dia da semana, sexta-feira, é o dia que você vai parar para orar por essas 12 pessoas ou por esses amigos de oração. E ali Deus vai te inspirando, vai te orientando, e aquilo que Deus for trazendo ao seu coração, você vai orar pelo seu propósito em Deus, o propósito dessas vidas em Deus. Deus, qual é a tua vontade para cada um desses teus filhos e filhas? E quando eu falo o tipo de pessoas, inclusive, por exemplo, casais podem escolher junto outros casais, é importante falar isso. Então, eu e Laís podemos escolher um outro casal para orar, aí escolheremos até 12 casais, porque aí eu e ela somos 2, ajudando nós 2 em oração. Está entendendo? É nessa direção. E você vai ter um período de oração ali. Você vai perguntar a essa pessoa se ela tem algum pedido para orar. Então, eu estou orando por alguém especificamente, eu mando uma mensagem para ela, eu me encontro na igreja, tem algum pedido de oração que você gostaria que eu orasse por você? Eu tenho sim, gostaria que eu orasse pela minha vida profissional, pela minha saúde. E ali você já vai tendo uma conexão com aquela pessoa. E pode falar para ela se quiser, olha, eu estou aqui porque eu sou teu amigo de oração, tenho orado por você. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa. Quando eu citei na quarta-feira do dia 12, se você quiser assistir essa mensagem, você vai ver lá. Eu falei, Rosângela, fala, pastor, estou sempre orando por você. Que coisa boa saber que tem alguém intercedendo por nós ali. Compartilhar direções e ensino. Você está orando pela pessoa. Deus traz sentimentos, Deus traz direções. Você está acompanhando aquela pessoa e vendo que ela está necessitando de alguma direção, de algum ensino da palavra, você vai até ela e fala, posso te dar um conselho, uma orientação para você levar para Jesus? É sempre assim. Direções e ensinos que a gente dá, a pessoa deve levar para Jesus. Nem eu, nem você, nem ninguém tem a palavra final. Jesus Cristo tem a palavra final, porque eu conheço pessoas que é assim, Deus falou comigo que você tem que fazer isso. Fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Eu sempre digo, na antiga aliança era assim, mas João Batista foi o último profeta. E Jesus é o profeta. Toda direção, toda revelação, toda profecia, você deve levar cativo a Jesus Cristo, dizer, Senhor, é assim que eu devo fazer, e assim são o nosso compartilhar de direções e ensino. A gente compartilha, a gente ensina, mas a pessoa leva para Jesus para saber se ela deve ou não seguir aquilo que nós estamos falando, porque afinal de contas, Ele é o Senhor de todos nós, e todos nós nos sujeitamos. Então, você vai compartilhar. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que você vai fazer, já que em tudo dai graças? Você vai descobrir o dia do aniversário dessa pessoa para dar ações de graças por sua vida naquele dia. Entendeu? Porque durante o ano você é um amigo de oração dela, descobriu, ela faz aniversário, o meu, por exemplo, 10 de janeiro, naquele dia em especial, você vai levantar um altar de adoração, agradecendo, vai mandar, quem sabe, um áudio de oração, estando presente na igreja, no culto, dar um abraço e orar pessoalmente por ela, porque a Bíblia fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Já que este é um amigo seu de oração, precisa ter este carinho de ação de graça por ela existir. Então, o que você vai fazer depois desses passos, você está entendendo? Você vai tornar oficial isso nos grupos dos amigos de oração. Que grupo é esse, pastor? É um grupo que o pastor Renato vai fazer. Como é que você entra nesse grupo de amigos no WhatsApp? Muito simples. Quando você tiver lá 2, 3, pastor, já estou com 3 pessoas que vão fazer parte do meu grupo de oração. Você me manda uma mensagem, eu vou te incluir no grupo, manda para esse número do WhatsApp aí, que é o meu telefone, é o único número que eu tenho. Você manda para ele, pastor Renato, eu estou aqui agora, já com 3 pessoas que já fazem parte dos meus amigos de oração. Não tenha pressa de chegar ao 12º. Na medida que Deus for colocando. Colocou os 3, você vai entrar lá no nosso grupo, eu vou te incluir nesse grupo de oração, de amigos de oração, e ali você vai aparecer já apresentando o nome das 3 pessoas, porque ali vai ser um lugar onde todos nós estaremos orando por essas pessoas. Meus irmãos, isto é um mover de oração, que nós estamos convocando essa igreja para esta onda maior de oração, para uma onda maior da glória, porque estamos ligando todos os interruptores que Deus tem para as nossas vidas. Aqui no estúdio você não está vendo, mas nós temos 1, 2, 3, 4 fileiras só acesas para não refletir aqui. Mas teríamos mais 1, 2, 3, 4, 5 fileiras apagadas. Então eu tenho aqui 4 fileiras acesas e 5 apagadas. O que nós estamos querendo fazer é ligar todas as fileiras de luzes de oração, na oração que nós temos, para que a glória de Deus possa brilhar.
E aí você manda para nós dizendo: pastor, eu já escolhi aqui uma pessoa em oração, ou duas, quero entrar no grupo aí porque eu já tenho pessoas. E aí sim você estará oficializando essas pessoas que fazem parte dos seus amigos de oração para interceder. Este é um projeto de Deus para você, amigos de oração. E é com muito carinho que nós vamos encerrar aqui em oração esse momento nosso apresentando esse projeto que você deve passar para outro membro da igreja. Já começa assim, olha, conhece um membro da igreja, envia o link. Após terminarmos aqui, esse nosso vídeo aqui vai virar um link. Você pega o link lá, compartilha com outro membro da nossa igreja. Eu vou enviar para todos, né? Mas você mesmo envia também, dizendo: vamos participar disso. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Meus irmãos, nós chamamos de amigos de oração, mas Jesus falou: fazedores de discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, olha que coisa maravilhosa. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Fazendo discípulos de todas as nações. E a gente começa em oração. Como está lá em Samuel, a gente ora, Deus vai dirigindo, a gente vai ensinando, vai direcionando, vai discipulando, vai cuidando em oração de toda a igreja. Meus irmãos, eu estou aqui arrepiado, porque a glória de Deus crescerá sobre a sua vida, sobre toda essa congregação. Eu te incentivo a ser um seguidor de Jesus Cristo, fazendo o que Ele fez, orando, escolhendo pessoas, amando essas pessoas, cuidando delas em oração, ensinando, direcionando, abençoando o corpo de Cristo. Sabe o que vai acontecer? Você estará buscando o reino de Deus em primeiro lugar, cuidando daquilo que Deus quer que você cuide. E Ele vai cuidar da sua vida, da sua família e de tudo que você tem. É assim que Jesus faz. Eu gosto demais da experiência que você pode ler lá nos evangelhos, que Jesus envia os seus discípulos a pregar nas aldeias. E diz que quando eles foram, Jesus saiu para pregar na aldeia deles. É isso que Jesus vai fazer com você. Cuide da obra de Deus. Deus vai cuidar da tua obra. Deus vai cuidar da tua família, da tua casa, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, de tudo que você tem. Porque você estará fazendo parte do exército de Deus. É graça consumada para todos nós. E será um prazer ter você nos amigos de oração. Vamos orar para que Deus te abençoe. Dúvidas, dificuldades e perguntas? No nosso próximo Conversas da Vida, você vai ter tempo de compartilhar e perguntar conosco. E aí vamos esclarecer. Também no presencial na igreja, teremos essa oportunidade de conversar olho no olho com você. Vamos orar. Pai, te damos graças por este encontro, por este momento, onde nós podemos invocar o nome do teu Filho Jesus, te dar ações de graças por tua misericórdia, Pai. Queremos orar desde já. Desperta a tua igreja a obedecer a tua palavra. Primeiro, de pregar o Evangelho. Segundo, de batizá-las em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que se converterem. E terceiro, de fazer discípulos, de orar de fato para trazer à tua mente direções, orientações, ajudando as pessoas naquilo que elas estão padecendo, nas aflições, nas dificuldades, nas alegrias, nas tristezas, vivendo o verdadeiro amor de Deus, como está escrito, que tu amaste os teus e os amou até o final. Que tua graça possa prevalecer. Assim nós oramos, Pai amado, por esse projeto chamado Amigos de Oração, mas oramos pela prática, na verdade, da tua palavra, de fazer discípulo nesta igreja, para que possamos crescer em amor, crescer em oração e vemos o mover profético do teu Espírito nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua conexão, muito obrigado porque você vai enviar esse vídeo para outras pessoas, muito obrigado pelo carinho e amor que você tem em participar conosco desse projeto Amigos de Oração, que certamente será uma revolução para a sua vida e para a nossa igreja, porque o amor de Deus vai crescer, a proteção de Deus vai aumentar e de fato tudo que Ele já fez, todas as luzes se acenderão e a glória de Deus brilhará mais intensamente dentro daquilo que Deus sonhou, que eu e você pudéssemos fazer, igual Ele fez, e até obras maiores. Está na hora. Avivamento de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu